turns the clock, my head. Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da B2W, Companhia Digital, para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Está presente hoje conosco o Sr. Raoni Lapagesse, diretor de Relações com Investidores da B2W Digital. Para um melhor acompanhamento da teleconferência, sugerimos que utilizem a apresentação de suporte que está disponível no endereço ri.b2w.digital. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando o *0. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento, pelo período de uma semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da B2W, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Tais considerações não são garantias de desempenho. Como se referem a eventos futuros, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, assim como condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro da B2W Digital e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao palestrante que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Raoni, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença no nosso call de resultados do quarto trimestre de 2020. Hoje, aqui comigo, temos o Márcio Cruz, CEO da B2W. Vou passar pelos destaques do ano, iniciando nossa apresentação pelo slide 2, depois vou passar a palavra para o Márcio. 2020 foi um ano que pode ser contado de muitas maneiras. O ano em que iniciamos o nosso plano estratégico de 3 anos, 2020 a 2022, que tem como objetivo ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes. Nesse contexto, ainda em janeiro, entramos em uma nova categoria, com a aquisição do supermercado Now. Mas, de repente, nos deparamos com um cenário desafiador, em função da pandemia da Covid-19. Diante disso, o comportamento do cliente mudou rapidamente. Mas somos uma companhia digital, o que nos permitiu sermos ainda mais ágeis, buscando soluções inovadoras para melhor atender o cliente. Exercendo na prática o nosso lema de oferecer tudo, a toda hora, em qualquer lugar, ampliamos nosso sortimento e começamos a entregar produtos essenciais no mesmo dia, em até 3 horas, em mais de 700 cidades. E para os comerciantes que tiveram de fechar as portas, lançamos uma nova operação, o Marketplace Local, digitalizando os pequenos negócios de bairro e permitindo que eles continuassem vendendo por meio dos nossos sites. As inovações não pararam. Misturamos entretenimento com vendas, trazendo o fenômeno do live commerce para o Brasil. Também otimizamos a nossa estrutura de capital, com uma capitalização de 4 bilhões de reais e estreamos no mercado internacional de dívida, com a emissão de um bonds de 500 milhões de dólares. Temos muito orgulho de tudo que fizemos ao longo do ano, e principalmente do nosso time. A quantidade de ações tomadas e executadas em tão pouco tempo, diante de circunstâncias tão adversas, só foi possível devido a um time altamente qualificado que se dedicou para garantir que os clientes recebessem os itens de suas necessidades de forma rápida e segura. Essas ações foram essenciais para conquistarmos os importantes resultados em 2020. Passando para o próximo slide, destacamos os resultados do quarto trimestre.
O GMV atingiu 9,2 bilhões de reais, crescimento de 38,2% em relação ao quarto trimestre de 2019. No mesmo período, a receita líquida atingiu o valor de 3,3 bilhões de reais, crescimento de 50%. O EBITDA ajustado atingiu o valor de 386 milhões de reais, o que representa crescimento de 51,7% em relação ao quarto trimestre de 2019. Assim, a margem EBITDA ajustada atingiu 11,6% no quarto trimestre de 2020. O resultado líquido foi positivo em 16 milhões de reais, revertendo um prejuízo líquido de 22,3 milhões no mesmo período do ano passado. No trimestre, atingimos uma geração de caixa de 718 milhões de reais, um crescimento de 50%. No slide 4, comentaremos os resultados de 2020. O GMV total foi de 27,7 bilhões de reais, um crescimento de 47,6% em relação a 2019. No mesmo período, a receita líquida atingiu 10,1 bilhões de reais, crescimento de 52%. O EBITDA ajustado atingiu o valor de 950 milhões de reais, o que representa um crescimento de 58,3%. Assim, a margem EBITDA ajustada atingiu 9,4% em 2020, uma expansão de 0,4 ponto percentual em relação ao ano anterior. O resultado líquido apresentou uma evolução de 48%. No ano de 2020, atingimos uma geração de caixa de 306 milhões, crescendo 61%. Esses resultados demonstram a força da nossa plataforma digital, alinhando crescimento com rentabilidade e geração de caixa. No slide 5, destacamos a evolução no perfil de geração de caixa da companhia ao longo dos últimos 5 anos. Como resultado da evolução do nosso modelo de negócios, atingimos uma geração de caixa positiva pelo segundo ano consecutivo em 2020. A geração de caixa de 306 milhões de reais representa uma evolução de 1,9 bilhão de reais versus consumo de caixa registrado em 2016. Dessa forma, estamos extremamente motivados e confiantes para acelerar o nosso crescimento, mantendo o compromisso de seguir gerando caixa. Nos próximos slides, comentaremos os destaques operacionais de 2020. No slide 7, destacamos a evolução na base de clientes ativos, que atingiu 21,4 milhões em 2020. Nesse período, conquistamos 5,4 milhões de novos clientes, crescendo a base ativa em apenas um ano, o equivalente aos últimos 5 anos somados. Esses números contemplam apenas a plataforma digital. Quando olhamos para o universo Americanas como um todo, temos mais de 46 milhões de clientes ativos e uma base total de mais de 80 milhões de clientes registrados. No slide 8, comentaremos a aceleração na frequência de compras. Como resultado da nossa entrada em categorias de alta frequência, o número de clientes com 2 ou mais pedidos no quarto trimestre de 2020 apresentou evolução de 53% em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento na frequência de compras é uma das prioridades do nosso plano estratégico de 3 anos. No slide 9, mostramos a evolução da base de séries e sortimento ofertado. O B2W Marketplace conectou mais de 40,5 mil sellers em 2020, totalizando uma base de 87,3 mil sellers em dezembro de 2020. Esse foi o ano com o maior número de sellers conectados desde a criação do Marketplace em 2015. Dessa forma, expandimos exponencialmente o sortimento ofertado, que mais que dobrou versus 2019, com a adição de 57,7 milhões de ofertas ao longo do ano, totalizando 87,2 milhões de ofertas disponíveis nos nossos sites e apps. Passando para o slide 10, destacamos o desempenho do Americanas Mercado, o maior marketplace de mercado do Brasil. Seguimos acelerando na categoria,
com crescimento de GMV de 9 vezes no quarto T20 versus o quarto T19. Dessa forma, a categoria se consolidou como a maior da B2W em itens vendidos. A expansão da operação segue acelerada, incluindo parcerias estratégicas como Carrefour, Grupo BIC e Macro, permitindo a integração de mais de 1.100 lojas em 18 estados do país. Com foco em oferecer uma experiência completa e 100% digital nas compras de itens de mercado, incluindo produtos frescos, oferecemos uma plataforma end-to-end aos nossos parceiros, incluindo soluções SaaS, Software as a Service, pagamentos, picking, Customer Service e Delivery com entrega no mesmo dia. No slide 11, destacamos a Let's, a principal logtech do mercado brasileiro, que por meio do uso intensivo de tecnologia, opera de forma asset-light com uma plataforma multimodal que realizou mais de 49 milhões de entregas em 2020. Ao longo do ano, seguimos com a expansão da nossa malha logística, com a abertura de 5 novos Fulfillment Centers, totalizando 22 Fulfillment Centers localizados em 12 estados. A Let's também opera com 200 hubs e mais de 5.000 lojas conectadas à modalidade Ship from Store, criando assim um footprint único, que nos permite entregar cada vez mais rápido e oferecer uma melhor experiência para o cliente. No quarto trimestre de 2020, nos consolidamos como a entrega mais rápida do Brasil, com 1,9 milhão de pedidos entregues em até 3 horas, o que representa 11,5% do total de entregas. Nossa cobertura de entrega 24 horas atingiu mais de 1.000 cidades, com as entregas same-day atingindo 40% do volume total de pedidos no quarto trimestre de 2020. No slide 12, comentaremos as iniciativas de O2O. Em 2020, essas iniciativas totalizaram 3,7 bilhões de reais em GMV, crescimento de 95% versus 2019. A prateleira infinita está disponível em todas as 1.707 lojas da Americanas. No quarto trimestre, a operação apresentou um ticket médio aproximadamente 20 vezes maior que o das lojas físicas. Fechamos o ano com 11.169 pontos de Click and Collect, incluindo lojas, pontos parceiros e lockers. O PEG na loja hoje está disponível em todas as lojas da Americanas e em 4,5 mil lojas de sellers, totalizando mais de 6.200 pontos em todo o país, disponíveis para a retirada do produto em até 1 hora. O Ship from Store já está disponível em mais de 5.000 lojas, incluindo lojas da Americanas e de sellers. Ao final de 2020, aumentamos o sortimento ofertado no Ship from Store, iniciando a entrega de grandes itens, como TV e micro-ondas. O Ship from Store é operado pela AmiFlash, nossa plataforma proprietária de crowdshipping, que conta com mais de 20.000 entregadores conectados. No slide 13, apresentamos os Mobile Highlights. Como resultado dos nossos investimentos nas plataformas mobile, em 2020, nossos apps totalizaram 62 milhões de downloads. O app da Americanas foi o mais baixado na categoria de compras no Brasil. No quarto trimestre de 2020, os apps das nossas marcas totalizaram 39,7 milhões de usuários ativos mensais, o MAU. No slide 14, apresentamos a rápida evolução da AMI, fintech e plataforma mobile de negócios do universo Americanas. O número de downloads segue em rápido crescimento, superando a marca de 17 milhões. Ao longo do ano, estabelecemos diversas parcerias estratégicas, acelerando a aceitação fora das nossas plataformas, totalizando aproximadamente 3 milhões de estabelecimentos. Dessa forma, o TPV, volume total de pagamentos, atingiu 5,9 bilhões de reais no quarto trimestre, crescimento de 202% versus o ano anterior. Além de plataforma de pagamentos e uma poderosa ferramenta de loyalty, AMI segue evoluindo na estratégia de construção da plataforma financeira e na expansão do universo Americanas para novos modelos de negócios. Nesse sentido, no slide 15,
destacamos importantes aquisições realizadas. Em dezembro 20, a AME realizou 2 importantes aquisições para a aceleração da nossa plataforma financeira, a Bit Capital e a Paraty. A Bit Capital é uma plataforma Open Banking modular baseada em blockchain e Open APIs, que oferece soluções para integração nativa ao ecossistema financeiro de forma simples e segura. A Bit Capital também tem soluções de integração com o Pix, Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central. A Paraty possui acesso direto ao sistema de pagamentos brasileiro e ao sistema de pagamentos instantâneos, e atua como um Bank as a Service e RegTech, integrando fintechs ao sistema bancário. Agora, passo a palavra para o Márcio, que vai seguir com a nossa apresentação. Obrigado, Raoni. Boa tarde a todos. Prazer estar falando com vocês aqui. Bom, o ano 2020 foi um ano bastante desafiador para todos nós, um ano aí completamente imprevisível. Isso exigiu uma capacidade grande de reinvenção aí de todos nós e de nós como companhia. Esse cenário também trouxe mudanças importantes, né? Mudanças muito significativas aí no comportamento do consumidor, buscando cada vez mais soluções digitais, buscando se digitalizar cada vez mais. Isso, com as oportunidades todas que a gente enxergou, motivou a gente ainda mais a acelerar o nosso plano de crescimento, antecipar o nosso plano estratégico aí de 3 anos, e principalmente agora para 2021, que foi que a gente comunicou para vocês aí no Investor Day no final do ano passado, para a gente entrar numa trajetória de crescimento agora bem mais acelerada. Então, eu queria dividir com vocês aqui um balanço do ano de 2020, um breve balanço, depois comentar um pouco os desafios e prioridades para 2021. Então, no que a gente destaca aqui positivamente, sem dúvida nenhuma, o primeiro foi o nosso time, acho que foi o grande destaque aí do ano. A quantidade de ações que a gente foi capaz de realizar aí, de decisões que a gente tomou ao longo do ano, mesmo em situações bem adversas, eu acho que só foi possível porque a gente tem um time muito qualificado e bastante engajado. E para que isso acontecesse, a gente tomou uma série de medidas. A preocupação com a saúde, sem dúvida, foi a nossa prioridade número 1 aí, com a saúde do nosso time e dos clientes também. E a gente tomou uma série de medidas aí, mesmo comparado com os benchmarks, aí, medidas muito fora da curva aí, que eu acho que resultaram nesse engajamento todo do time. Eu acho que a consequência foi que, quando a gente olha para o Great Place to Work, mais uma vez a gente recebeu a chancela aí do Great Place e a gente evoluiu de forma significativa a nossa nota lá, na nossa métrica de 2019 para 2020. O segundo ponto que eu queria destacar foi o reconhecimento dos clientes. Mais uma vez, eles elegeram as nossas marcas aí como as mais queridas da internet. A gente teve os melhores índices aí do e-commerce, tanto no 1P quanto no 3P. No 3P, a gente foi o primeiro marketplace a receber o selo RA1000, com Americanas.com. Isso também foi muito importante para a gente. Mais uma vez, reflete aí o reconhecimento do cliente, que é fruto de uma série de ações que a gente fez aí ao longo do ano para melhorar a experiência do cliente como um todo. A gente avançou muito no O2O, trazendo mais conveniência para o cliente e diversas outras ações aí. O terceiro ponto foi a estrutura de capital. Mesmo num cenário aí bastante improvável, a gente otimizou a nossa estrutura de capital com 2 operações importantes. A primeira foi um aporte de capital de 4 bi que a gente fez, muito bem sucedido. E a segunda foi o alongamento da nossa dívida, estreando aí no mercado internacional com a emissão de um bonde de 10 anos de $500 milhões. Então, foi importante endereçar esse ponto, que ele também permitiu a gente entrar numa nova trajetória de crescimento. E o último ponto de destaque positivo aqui é a geração de caixa. Nosso compromisso, lembrando, a gente fechou o plano estratégico 2019 gerando 190 milhões de caixa. O nosso compromisso no ano passado era crescer gerando caixa. A gente gerou 306 milhões de caixa. Então, eu acho que é um ponto de destaque aqui também de continuar no crescimento com rentabilidade, no crescimento sustentável. No próximo slide, por outro lado, a gente também identificou alguns pontos aí que a gente poderia ter ido melhor e a gente já está endereçando esses pontos, já começou a endereçar aí já
na virada do ano, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, mas o primeiro deles foi crescimento. Apesar da gente ter crescido 48%, que foi um crescimento, inclusive, acima do nosso planejado e acima do mercado, a gente enxerga uma oportunidade de crescer mais quando a gente olha para os outros players. Tanto é que a gente definiu como métrica agora crescer acima da média aí dos top players e também já começou a endereçar esse ponto com a identificação de uma série de oportunidades que a gente viu aí ao longo do ano. O segundo ponto foi a performance do Marketplace. Marketplace, na nossa visão, poderia ter crescido mais, cresceu um pouco abaixo da nossa expectativa. A gente está muito focado agora em melhorar a competitividade dos sellers e melhorar a experiência deles dentro da nossa plataforma. Esse tem sido o foco. No início desse ano, a gente já implementou uma nova versão da plataforma do Marketplace, aí com novas regras, que estão surtindo um efeito bastante positivo e conectando uma experiência melhor do seller com um nível de serviço muito melhor para o cliente. Terceiro ponto que a gente poderia ter ido melhor na nossa visão é User Experience. A gente vem crescendo o sortimento aí de forma exponencial. O Raoni comentou aí, a gente ultrapassou 87 milhões de itens aí oferecidos para os nossos clientes. Isso traz junto um desafio de oferecer uma experiência para o cliente conseguir achar esses itens todos e realizar a compra deles. Então, esse é um ponto aqui que a gente, sem dúvida, está focando e vai mudar de patamar esse ano, trazendo uma experiência para o cliente com muito menos fricção e muito mais fluida também. E o último ponto, aí estamos falando de entrega rápida. Esse é um ponto que também a gente quer estabelecer em um novo padrão. A gente vem focando muito na entrega em 3 horas. Elas já tiveram uma representatividade significativa aí, de mais de 11% no último trimestre. E aqui a gente está falando em melhorar a velocidade de entrega do 1P e do 3P, utilizando toda a malha logística que a gente tem e também as mais de 1.700 lojas americanas espalhadas aí em todos os estados, para de fato estar oferecendo para o cliente aí um nível de serviço muito melhor num prazo de entrega muito mais curto. Então, a gente vai estar utilizando aqui todas as ferramentas que a gente tem hoje, seja fulfillment, ou seja entregas O2O, principalmente nessas entregas aí muito rápidas, que elas trazem um nível de satisfação do cliente muito bom. No próximo slide, com base nesses pontos todos identificados e essas oportunidades, a gente otimizou o nosso algoritmo de crescimento. Ele tem 3 pilares muito importantes. O primeiro deles é a experiência de compra dos nossos clientes. O segundo é a fidelização, ou seja, trazer cada vez mais recorrência, né, de compra dos nossos clientes. E o terceiro está contando isso tudo para os consumidores, que está cada vez mais presente na mente deles, reforçando essas mensagens aí de nível de serviço que a gente veio comentando. Então, ele tem essas 7 variáveis aí, que também a gente já teve oportunidade de comentar e falar um pouco dele para vocês. Então, todas as nossas ações elas estão norteadas por esse algoritmo, e para ele acontecer de forma cada vez mais forte, a gente vem investindo muito em gente, tanto na formação de pessoas do nosso time, como trazer pessoas de fora também da companhia, eventualmente para preencher gaps que a gente tenha, investindo cada vez mais em uso intensivo de dados. E eventuais aquisições estratégicas aí também fazem parte desse algoritmo de crescimento, seja para avançar nas verticais de cauda longa ou como enabler também. Tá? Como resultado dessas iniciativas, no próximo slide, no slide 20, a gente mostra o nosso crescimento. Então, a gente saiu de um crescimento aí de 38% no quarto tri do ano passado, para um crescimento de 83% em janeiro e atingindo um crescimento de 90% em fevereiro, que esse crescimento ele já é fruto dessas iniciativas e da nossa decisão de entrar num crescimento mais acelerado em 2021. Bom, passando para o último slide, essa aqui é a nossa espinha dorsal do nosso plano estratégico, né? Ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes.
E isso aí significa a gente estar presente em cada vez mais jornadas de consumo do cliente, avançando aí na cauda longa e oferecendo também cada vez mais conveniência aí para os nossos clientes, entregando cada vez mais rápido, investindo cada vez mais em nível de serviço. Só reforçando que a gente continua focando num crescimento mais acelerado e um crescimento sustentável, um crescimento com rentabilidade e geração de caixa. Então, estamos extremamente confiantes aí no ano de 2021. Acho que os 2 primeiros meses já refletem aí essa nossa confiança no que a gente está no caminho certo e vamos continuar avançando aí daqui para frente. Então, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer ao nosso time, principalmente aí pela dedicação e engajamento, e agradecer também aos nossos fornecedores, sellers do Marketplace, acionista e principalmente aos clientes. Então, devolvo a palavra aqui para o Raoni para dar continuidade no call. Obrigado. Obrigado, Márcio. Bom, esses foram os principais comentários que a gente tinha para o 4º trimestre de 2020. E agora a gente vai iniciar a sessão de Q&A para esclarecer as eventuais dúvidas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Temos uma pergunta do senhor Luiz Guanais, do BTG Pactual. Obrigado. Boa tarde, Raoni. Boa tarde, Márcio. Eu tenho 2 perguntas aqui em relação a esses últimos pontos que vocês comentaram. Se vocês pudessem comentar um pouquinho como é que está a adesão dos sellers, né, essa nova política de comissionamento, e também, né, quando a gente olha os números de fevereiro, né, se essas iniciativas já foram capturadas a full value. E aí uma segunda pergunta, Márcio, se você pudesse comentar um pouco sobre essa aceleração mesmo que a gente viu ali de janeiro e fevereiro ali nesse GMV. Obrigado. Oi, Luiz. Obrigado pela pergunta. Raoni falando. Eu vou pegar aqui o seu primeiro ponto e a segunda pergunta você direcionou para o Márcio, então vou passar a palavra aqui para ele. Em relação ao seu primeiro ponto das novas políticas, acho que, sobretudo, quando a gente tomou a decisão de acelerar o crescimento, a gente veio analisando as diversas variáveis que compõem esse plano de crescimento, e o Marketplace, sem sombra de dúvida, ele é uma unidade muito importante do nosso negócio e dos nossos planos de crescimento. E para o crescimento sustentável do Marketplace, é essencial a gente estar muito próximo do seller, né? Então, ao longo dos últimos anos, a gente criou o Marketplace lá em 2015, a gente veio sempre ouvindo bastante os inputs dos sellers, os feedbacks dos sellers. A gente acredita que a gente está construindo esse negócio juntos, a gente de fato vê os sellers como parceiros. Então, todas as mudanças que a gente pôs em prática agora são demandas que os próprios sellers trouxeram para a gente. Então, a gente fez aí algumas mudanças importantes, como a questão do cancelamento, né, o take rate sobre cancelamento, outras mudanças também para trazer mais previsibilidade para o seller, para que ele possa ter, de fato, uma maior competitividade na nossa plataforma, além também de uma política de frete grátis que contemple o Marketplace de forma sustentável, sempre atrelada à melhoria de nível de serviço. Então, por conta de todo essa troca que a gente vem tendo com os sellers, da gente, de fato, acreditar que esse negócio a gente vai construir de forma conjunta com eles, não podia ser diferente, a adesão ela foi fantástica, e acho que isso já está refletido aí no próprio crescimento que a gente começa a observar em janeiro e fevereiro. A gente até destacou isso no press release, o crescimento de janeiro e fevereiro foi muito puxado por um novo patamar de crescimento do Marketplace pela performance do Marketplace. Para frente, acho que tem muita coisa ainda para fazer em relação ao seu ponto, se tudo que a gente fez já está 100% refletido nesses resultados. A gente entende que não, porque esse é um processo contínuo de melhoria, continuar ouvindo o seller, continuar melhorando a experiência dele aqui dentro, continuar caminhando juntos, sobretudo, né? Que o Marketplace é uma operação que, de fato, a gente tem que caminhar junto em prol do cliente, oferecer mais sortimento, mas também um melhor nível de serviço. Então, é por aí que a gente está caminhando
e ao longo do ano a gente vai ter uma série de outras novidades também para tornar o marketplace cada vez mais competitivo e cada vez mais com nível de serviço melhor na ponta ali para o cliente. Guanais, obrigado pela pergunta. Com relação aí à mudança de trajetória do crescimento do quarto TRI para janeiro e fevereiro, eu queria destacar alguns pontos aqui. Como é que eu enxergo isso? Primeiro foi uma decisão muito importante, que a gente tomou a decisão de crescer. Acho que esse foi o primeiro passo, né? E aí com isso veio o planejamento, a gente se estruturou para crescer. E aí quando eu falo de crescimento, eu estou falando de crescimento de 1P e do 3P. Quando você fala de tomar a decisão em crescer 1P, obviamente você precisa combinar com os nossos fornecedores e se estocar, se preparar para fazer esse crescimento. Por exemplo, no 3P a mesma coisa, a gente também se planejou para crescer com os sellers e aí começou a implementar uma série de medidas que a gente já vinha estudando. O Raoni comentou, por exemplo, aqui as novas políticas aí do marketplace, que a gente ouviu bastante os sellers, essa é uma prática que a gente tem feito bastante, de pegar o feedback dos sellers e que no final das contas a gente vai estar atendendo bem o cliente se a gente estiver evoluindo bem e crescendo junto com o seller. Então esse é o nosso objetivo. Então foi isso que a gente fez, tinha uma série de pontos aí que a gente endereçou nessa nova política, na nossa nova versão da plataforma, e isso já começou a se traduzir em crescimento aí, principalmente aí a partir de fevereiro. Então, assim, quando a gente olha para janeiro e fevereiro, a gente viu um crescimento aí até um pouco acima do que era o nosso esperado e planejado, e também com um nível de investimento um pouco menor do que a gente tinha planejado. O que é muito bom, que mostra que a gente está na trajetória correta aí de crescimento para frente. E, obviamente, que isso aí tudo, essas mudanças que a gente fez, esses foram alguns exemplos, elas também são impulsionadas pelas conquistas de 2020, né? Quando a gente olha para 2020, a Raoni falou alguns números aqui, mas a gente tem um avanço muito expressivo da base de clientes, a gente aumentou mais de 5 milhões de clientes ativos aí, né, na nossa base, clientes com muito mais recorrência, né? A gente também mostrou os números, quando você olha crescimento de GMV, ele não é comparável com o crescimento de itens vendidos, por exemplo, ou seja, os clientes estão comprando mais com a gente está conseguindo trazer mais recorrência para a plataforma. Então, esses são todos ativos que a gente carrega aí para o ano de 2021 aqui, que contribuem de forma muito positiva. Por exemplo, expansão da malha logística também é extremamente importante para a gente oferecer aí um nível de serviço melhor para o cliente. Então, a gente também antecipou a abertura de CDs para estar mais próximo aí do cliente. Avançou muito também na base de usuários da AME, isso também traz muito mais recorrência para a plataforma. Então, todos esses ativos que a gente construiu ao longo de 2020, eles são muito impulsionados por essas novas medidas que a gente tomou agora. Isso resulta em um crescimento bem mais acelerado. E considerando que isso tudo quando você tem uma plataforma escalável, que é o nosso caso, que ela está pronta para crescer. Então, quando você conecta esses pontos todos numa plataforma que tem muita capacidade de crescimento, e o resultado é esse que a gente mostrou aí, um crescimento muito mais acelerado em janeiro e fevereiro. Então, é isso. Não, tá ótimo, Márcio. Obrigado. Obrigado, Raoni, também. Obrigado. A próxima pergunta é de Gustavo Oliveira, do UBS. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entender qual que vocês estimam que seja o impacto de todos esses subsídios, incentivos, algumas mudanças que vocês estão fazendo, que você estava explicando, Márcio, no top line, mas qual poderia ser o impacto na tua lucratividade? Tanto a margem bruta quanto a margem EBITDA, né? Você tem um mix aí maior de 3P que de certa forma ajuda, mas eu não sei todos os outros esforços, e até mesmo os esforços de 1P, né? Eu não sei quanto tempo que deu para combinar com os fornecedores, né? Se eles também estão participando desses subsídios. Então, eu queria entender o impacto na margem bruta e na margem EBITDA também, se pudesse ajudar. Obrigado. Oi, Gustavo. Raoni falando, obrigado pela sua participação. Gustavo, a gente não tem um guidance, né? Não posso aqui te dar um número, mas de fato, assim, acho que até o Márcio comentou aí na resposta anterior,
esse crescimento ele tem vindo muito em função da gente utilizar tudo aquilo que a gente construiu ao longo de 2020. 2020 ele foi um ano super importante, né? Olhando além do GMV, nessas construções de ativos, e o que a gente tem conseguido fazer aqui, uma vez que a plataforma e o nosso modelo de negócio estão maduros, é calibrar melhor o crescimento vis-à-vis a rentabilidade, né? Que foi um grande destaque aí do ano passado, a gente conseguiu crescer com rentabilidade, e isso não muda. Claro que tem por dentro fine tunes, a gente acredita que dá sim para investir um pouco mais para acelerar crescimento, mas sempre mantendo o nosso compromisso de geração de caixa. Então, de forma direta aqui a sua pergunta, eu sei que está mais relacionada ali à EBITDA, que a gente de fato não tem guidance, mas quando a gente olha para 2021, a gente vai seguir gerando caixa, a gente mantém o nosso compromisso de ter um crescimento mais forte, mas mantendo e preservando a geração de caixa que a gente conquistou nos últimos anos. Tá certo, obrigado. Obrigado a você. A próxima pergunta é de Daniela Eiger, da XP Investimentos. Oi, boa tarde. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Uma é um follow-up na questão do crescimento que vocês mostraram aí para janeiro e fevereiro. Eu queria entender como que isso se compara ao mercado, como vocês têm visto, e também se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor, se teve algum tipo de mudança em relação à categoria, vocês estão vendo os consumidores buscando categorias que estão mais na plataforma de vocês, alguma coisa nesse sentido, que a gente viu uma performance muito forte, né, de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos em 2020. Queria entender se vocês já estão vendo algum tipo de mudança nesse sentido de comportamento das categorias e também como que vocês estão vendo esse crescimento para o ano, combinado também aos seus competidores, né? Vocês comentaram que vocês querem ter um crescimento acima dos principais players. Queria entender também como que vocês têm visto as reações deles às mudanças, né, nas políticas de vocês. Vocês têm sentido alguma mudança no panorama competitivo? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é um pouco em relação a esses incentivos, né? Vocês deixaram agora a Americana Mais de graça, né? E com frete grátis. Eu queria entender até quando que vocês esperam colocar essa política. Assim, enfim, é por um período curto de tempo que o cliente, uma vez aderindo ao programa, tem esse período de graça, só para entender um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Obrigada. Oi, Daniela, obrigado pela participação no nosso call. Bom, seu primeiro ponto de crescimento versus mercado, acho que assim, eu acho que não cabe aqui tanto a gente entrar no crescimento do mercado, acho que o mercado utiliza aí algumas fontes para prever o crescimento, mas de fato, olhando o mercado como um todo, todas as fontes que a gente olha, tem sim uma desaceleração no início desse ano versus o final do ano passado, e a gente está na contramão disso, a gente está mostrando uma aceleração, então naturalmente a gente tem sim aí implícito bastante ganho de share nessa performance aí de janeiro e fevereiro. Tá? Em relação ao seu ponto de concorrência e reação dos competidores, acho que a gente vive num mercado que ele é competitivo, né? Se for pensar, a América Latina é a região do mundo onde o e-commerce mais cresce hoje em dia, o Brasil é 50% desse mercado, então naturalmente existe competição para estar nesse mercado e para ser um player vencedor nesse mercado. Mas não tem nada muito diferente do que a gente já observou no passado. Então, o mercado ele vem sendo competitivo já há algum tempo. E como o Márcio comentou aqui na primeira pergunta, quando a gente olha janeiro e fevereiro, a gente conseguiu crescer até um pouco acima daquilo que a gente tinha orçado internamente, com menos incentivos e menos investimento, alocação de capital, do que inicialmente previsto. Então, a gente tem conseguido extrair mais crescimento em cima daqueles ativos que a companhia construiu. E aí o Márcio também já listou alguns, mas acho que, sobretudo, quando a gente olha 2020, o 2020 não era uma corrida, né? 2020 ele é o início aí de uma maratona que trouxe para o e-commerce um nível de participação sobre o varejo muito acima do esperado, trouxe grandes elementos aí de construção de base ativas de clientes, etc., que permitem que a gente
foque daqui para frente numa aceleração de crescimento sustentável. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Isso está diretamente conectado aos seus outros dois pontos. Em termos de categoria, o que a gente tem visto na B2W é um crescimento, sobretudo em categorias de alta frequência. Temos destacado aí bastante a categoria de mercado, que tem um pouco mais de um ano que a gente fez a aquisição do Supermercados Now e, de fato, conseguimos aí resultados fantásticos na operação. Mas temos outras categorias onde a gente vem avançando bastante. Então, o crescimento ele tem vindo com muita qualidade, com muita frequência, muito em linha com a nossa estratégia de ser mais relevante no dia a dia do cliente. E para ser mais relevante, passa por frequência de compras necessariamente. E o seu terceiro ponto, que também se conecta a esses dois anteriores, que são sobre os incentivos, principalmente a questão do frete grátis, da Americanas Mais, não é uma promoção ou não é uma mudança temporária. A gente entende que a gente está fazendo de uma forma estruturada e, por ser de forma estruturada, ela é sustentável. Então, são novas políticas que passam a vigorar a partir de agora e que não têm um prazo de vigência. Lembrando que, dentro dessas políticas de frete grátis, principalmente, são políticas de coparticipação atrelada à melhoria no nível de serviço. Tá? Então, isso também vai trazer para a gente um melhor nível de serviço, uma melhor experiência de compra e uma entrega mais rápida, né? Porque os sellers que aderem ao Fulfillment têm um nível de coparticipação maior, etc. Então, tudo isso se encaixa. Os três elementos estão 100% compreendidos aí nessa estratégia da companhia de acelerar crescimento usando os pilares que a gente construiu aí nos últimos anos e continuar a manter o nosso compromisso com geração de caixa. Está super claro. Obrigada. Obrigado você. A próxima pergunta vem de Thiago Macruz, do Itaú. Oi, pessoal. Boa tarde. Minha pergunta é com relação ao AMI Digital. Vocês abriram mais informação sobre essa operação nesse release, acho que foi bacana. Eu queria entender quais que vocês consideram ser as alavancas de crescimento para esse negócio em 2021 e como as aquisições que vocês realizaram no final do ano passado e começo desse ano ajudam vocês nessa jornada. Valeu, pessoal. Oi, Thiago. Obrigado pela participação. Em relação à AMI, a gente está muito feliz aí com o resultado da AMI. De fato, 2020 foi um ano de crescimento muito expressivo. A AMI ela tem permitido que o universo Americanas ele entre em mais jornadas do cliente, né? Que de fato a gente participe de uma nova dimensão aí na experiência do cliente, na jornada do cliente. E isso naturalmente vem trazendo bastante ativos para a companhia. Então, quando a gente olha, a gente fechou o ano com 17 milhões de downloads, super expressivo, uma base já super expressiva. No quarto trimestre, a gente atingiu aí um TPV de 5,9 bilhões de reais, crescendo 202%. E isso é fruto do crescimento não só dentro das nossas plataformas, onde a AMI é uma plataforma de loyalty muito poderosa, mas também no que a gente chama de off-us. Então, a gente, em 2020, teve um marco importante, foi o crescimento aí da AMI, da rede de aceitação da AMI, com diversas parcerias importantes, entre elas a BR, que é uma parceria que a gente está muito feliz, porque é um parceiro que traz muita frequência de uso, né? Uma frequência aí semanal de uso do aplicativo AMI. Então, a gente tem conseguido, de fato, trazer esses elementos para dentro do nosso universo e isso permite que a AMI apresente esses resultados fantásticos que a gente reportou agora no quarto trimestre. Quando a gente olha para frente, lembrando que a AMI ela tem um pouquinho mais de 2 anos de existência, então a AMI ela é muito recente, né? Quando a gente olha os números tão grandiosos, a gente às vezes esquece que a AMI está operando só há 2 anos, mas quando a gente olha para frente, o nosso business plan ele contempla assim, a entrada também em novos segmentos, em novos modelos de negócio. A gente está, de fato, construindo uma plataforma financeira dentro da AMI, e nesse sentido a gente fez essas 2 aquisições super estratégicas da Bit Capital e da Paraty. Lembrando que a gente, olhando para frente, a gente está entrando num momento aí de Open Banking, de aceleração de PIX. A AMI já nasceu PIX Native, então tem uma série de elementos aí que vão permitir que a AMI, de fato, nesse cenário de Open Banking e PIX, de democratização dos meios de pagamento e do sistema financeiro, a AMI ela tenha um papel
é muito relevante nesse processo de democratização do sistema financeiro brasileiro. Super claro, pessoal. Obrigado, Raoni. Obrigado, eu. A próxima pergunta vem de Irma Sgars, do Goldman Sachs. Olá, bom dia. Obrigada pela pergunta. Desculpe se essa pergunta já foi feita, mas eu queria só explorar rapidamente na logística. Vocês deram alguns dados que foi super útil sobre que vocês estão visando aí para a logística, BW entrega e fulfillment. Quando vocês olham mais para agora 2021 e 2022, como que vocês veem o equilíbrio entre fulfillment, cross-docking e talvez até dropshipping no mix total de GMV de vocês? E onde que vocês estão no ponto de unit shipping cost? Vocês já estão vendo que tem uma diluição vindo, ou vocês ainda estão no momento no qual vocês estão investindo, talvez aumentar novos espaços, talvez tecnologia e investindo em rotas, talvez com caminhão ainda não tão cheio? Então, só para entender um pouco as potenciais pressões através desses investimentos em logística na malha. Obrigada. Oi, Irma, boa tarde. Obrigado pela participação. Em relação à logística, acho que foi uma grande evolução aí ao longo do ano de 2020. Quando a gente olha o universo Americanas como um todo, a gente tem uma plataforma multimodal muito poderosa, porque não é só o CD, né? O CD combinado com os hubs, combinado com as lojas que ganharam papel de protagonismo aí também na nossa operação de distribuição, sobretudo quando a gente fala da entrega super rápida, que é a entrega de 3 horas, que a gente também tem colocado aí como uma prioridade nossa. Então, quando a gente olha esses elementos, o ano de 2020, de fato, a gente avançou bastante. A gente deu 2 números que acho que ajudam a transmitir essa mensagem, que é a participação das entregas em até 24 horas, que já totalizaram aí 40% do total no quarto trimestre. E quando a gente olha a entrega super rápida, e hoje no Brasil não tem mais nenhuma empresa fazendo o que a gente está fazendo, a entrega em 3 horas, a gente já atingiu um nível de 11%. Né? Então, 11% total de pedidos no quarto trimestre foram entregues, 11,5% no quarto trimestre, 11% quando a gente olha o total de 2020, foram realizados em até 3 horas. Quando você pensa todo esse aparato logístico, essa plataforma multimodal que a gente construiu, ela passa principalmente por 2 vetores, né? A tecnologia, a Let's, ela é uma logtech, a gente não tem caminhão, mas desde o início a gente construiu uma plataforma de logtech, onde a gente conecta os entregadores de diferentes modais. Então temos aqui caminhoneiros, temos pessoas entregando com carro particular, bicicletas, até mesmo entrega a pé a partir da loja para entregas de bairro. Então, é de fato uma operação multimodal, com uso intensivo de tecnologia para roteirização, para também ter o melhor gerenciamento do estoque, conseguir avançar com o estoque do online, tanto 1P quanto 3P, o mais próximo possível do cliente, quer seja uma loja da Americanas, uma loja de um parceiro nosso do Marketplace, postos de gasolina, enfim, tem uma série de combinações possíveis para a gente ter, através do uso de dados, uma melhor operação logística. E o segundo ponto é justamente a malha logística distribuída. Então, quando você olha o ano de 2020, a gente abriu 5 novos Fulfillment Centers. Então, hoje a gente está com 22 Fulfillment Centers em 12 estados do Brasil. Somado a isso, a gente tem 200 hubs. Então, a gente também acelerou bastante em 2020 a nossa malha. O foco grande para 2021 é também ter essa malha a serviço do Marketplace. Tá? Então, o Fulfillment ele vai crescer também de forma acelerada. A gente trouxe esse ingrediente do Fulfillment como também uma coparticipação na nossa iniciativa de frete grátis. Então, aquele seller que ele adere ao Fulfillment, ele recebe 60% no benefício do frete grátis que a companhia oferece no 3P. E isso também atrela a nível de serviço. Então, uma operação que ele traz ali o benefício para o seller de ter um nível de serviço melhor, operando com a B2W, uma maior coparticipação
no frete grátis e, na visão do cliente, entregas mais rápidas e maior predominância aí do frete grátis também no 3P. Então, esses são os elementos que a gente vem colocando aí como prioridade e que, de fato, a gente vem colhendo ótimos resultados e seguirão como prioridades aí para 2021 e 2022. A gente, olhando logística, a gente está priorizando 2 modais, né, que é entrega em 3 horas e entrega em 24 horas. Então, essas são as 2 frentes aí que a gente está atacando. E na medida que isso tudo vai trabalhando de forma conjunta, a gente traz mais volume de entregas, a gente traz mais volume de entregas também do 3P para dentro da nossa plataforma, o que no final do dia ajuda bastante no unit cost que você mencionou, porque logística acaba sendo, no final do dia, um negócio de volume. Então, quanto mais volume a gente tem, mais densamento de rotas, a gente consegue ter um unit cost mais interessante também na ponta, o que se traduz também numa capacidade de reinvestir em frete para o cliente, em preço para o cliente. Então, traz um ciclo ali virtuoso passando por esses elementos. Perfeito, obrigado. Obrigado a você. A próxima pergunta é de Tobias Stingelin, do Citibank. Olá, boa tarde, Raoni e Márcio. Queria fazer uma pergunta. Vocês têm investido bastante, quer dizer, e falado muito a respeito da categoria de mercado, que está indo muito bem, que obviamente é uma categoria importante do ponto de vista de recorrência. Agora, como é que são os economics, ou como é que estão evoluindo os economics desse business? Se pudesse falar um pouco para a gente entender. E aí a segunda pergunta é, a AMI também está indo muito bem, você falou um pouco agora do crescimento off-us. Como é que está a quebra entre on-us e off-us na AMI, por favor? Obrigado. Oi, Tobias, obrigado pela participação. Bom, em relação ao seu primeiro ponto de mercado, ele é um negócio de marketplace, né? Os supermercados Now e agora, junto com a Americanas Mercado, a gente tem a maior operação e o maior marketplace de supermercados do Brasil, operação que a gente oferece o sortimento completo, né? Porque a gente tem uma plataforma end-to-end para os parceiros, então a gente tem lá o software as a service, integração de pagamento, picking, delivery, tudo isso permite que a gente consiga oferecer 100% do sortimento dos supermercados parceiros, com uma operação, aí, um modal de compra super sem fricção e fluido para o cliente. Em termos de comissionamento, take rates, ele segue o modelo de marketplace. Então, a nossa operação de mercado é uma operação de marketplace, onde a gente presta essas soluções para conectar e melhorar a experiência dos varejistas parceiros, né, digitalizar as operações de supermercados parceiros, e eles pagam um take rate que é muito, muito em linha aí com o take rate da nossa própria operação de marketplace. Então, em termos de economics, não há muita diferença entre a plataforma de mercado e a nossa operação de marketplace mais convencional, vamos chamar assim. Sobre o seu segundo ponto da AMI, a gente não quebra o TPV of Us, ele é uma informação estratégica da AMI, como eu comentei, a AMI ela tem aí um pouco mais de 2 anos de operação. Aos pouquinhos a gente vem dando mais cor, porque de fato os números são grandiosos, a gente tem orgulho aí do que a gente vem construindo, mas a gente entende que o TPV of Us ela é uma informação bastante estratégica para compartilhar nesse momento. Perfeito. E a última pergunta agora em relação ao primeiro TRI, esses números fortes que vocês mostraram, dá para dar alguma indicação de como é que foi o 1P e o 3P e como é que está evoluindo o same seller sales? Tobias, acho que a gente também prefere não abrir nesse momento essa quebra. O trimestre na divulgação do trimestre a gente vai abrir, mas o que eu posso dizer é que o marketplace ele está crescendo significativamente acima do 1P. Ele é de fato a plataforma que mais acelerou, fruto aí, claro, de tudo aquilo que a gente comentou nas respostas anteriores, das diversas mudanças que a gente já efetuou. E como a gente também já comentou, teremos mais mudanças na plataforma, isso a gente entende que isso é um negócio contínuo, de melhoria contínua, tá? Mas, de fato, o Marketplace está em outro patamar de crescimento e com um gap grande aí versus o 1P, que segue crescendo bem, tá? Aqui não tem nenhum demérito no 1P, ele segue crescendo bem, mas, de fato, tudo que a gente pôs já em prática resultou no crescimento, no outro patamar de crescimento aí no Marketplace. Show. E você tem alguma coisa que você possa dividir com a gente sobre same seller sales? Esse dado a gente também entende que é estratégico,
Mas, Tobias, mais do que o semi-seller sales, a gente tem que olhar para a base total de séries, lembrando que 2020 a gente teve um crescimento gigantesco na base de séries. Foi o ano que a gente, desde do lançamento da operação em 2015, foi o ano que a gente mais conectou séries, foram mais de 40 mil séries conectados no ano passado. São hoje uma base aí de quase 90 mil séries, que continua crescendo de forma acelerada no início desse ano. Então, a gente tem que olhar não só para o seller que já estava na base, mas a experiência do seller como um todo. Principalmente quando a gente olha para frente, muito seller pequeno aí que precisa das nossas soluções. Durante a pandemia, a gente viu muito seller precisando se digitalizar rapidamente. Então, a gente vê aí para frente a B2W como uma plataforma fundamental para o crescimento e digitalização dos sellers, principalmente de pequeno porte. Então, é por aí que a gente está focando. Em relação a dado de quebra de base, de sellers, a gente prefere manter esse dado estratégico. Perfeito. Obrigado, de novo. Boa tarde. Boa tarde. A próxima pergunta é de Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Obrigado por jogar a pergunta. Queria explorar um pouquinho mais a parte de AMI, a parte da fintech aqui. De ver o TPV crescendo bastante. Queria entender um pouco se vocês conseguem abrir o quanto desse TPV é incentivado, ou seja, se ele vem atrelado a algum tipo de cashback como incentivo para a originação dele. O segundo ponto aqui é dentro da estratégia de acelerar o seller e tentar trazer o lock-in dele. Eu queria entender como é que vocês estão se alavancando nessa ferramenta de crédito seller hoje, principalmente olhando para a aceleração de GMV que a gente viu está vendo nesse primeiro TRI, e em cima disso, se vocês estão vendo a empresa ganhar exclusividade nessa base de sellers. Obrigado. Oi, Joseph, obrigado. Em relação ao seu primeiro ponto sobre cashback na AMI e incentivado, a AMI ela tem dois negócios distintos, no OnUs e no OnUs, né? Quando você olha no OnUs, ela é uma plataforma de loyalty. Então, o cashback, ele nada mais é do que a gente substituir os modelos mais tradicionais de desconto por uma modalidade que é muito mais poderosa, que é o cashback. Então, quando a gente olha o cashback, e a gente já vem dividindo com vocês isso aí nos últimos tempos, né? Inclusive no último Investor Day, quando a gente vê toda a alavancagem de venda que o cashback traz para a plataforma, é uma coisa fantástica, alavanca 11 vezes. É coisa que quando a gente olhava lá os modelos mais tradicionais de desconto, você não conseguia fazer o lock-in desse cliente, reter esse cliente aqui dentro. Você dava o desconto, esse saving estava no bolso dele e ele podia usar onde ele quisesse. Então, a gente entende que com o modelo de cashback, a gente tem conseguido ter, dentro das nossas plataformas do universo americanas, um cliente muito mais frequente, um cliente muito mais ativo e recorrente. Então, essa é a beleza do cashback. Acho que você não deveria ver o cashback aqui como um gasto, mas sim como um investimento e, na verdade, uma otimização dos investimentos que a gente vinha fazendo em formas anteriores de desconto para o cliente. Porque, de fato, os dados que a gente vem dividindo com vocês mostram esse poder que a gente tem da AMI como um programa de loyalty poderoso e mais eficiente do que o que a gente tinha no passado. E aí, no OnUs, a AMI ela vem crescendo em diversos segmentos. Alguns segmentos a gente tem ali, sim, um cashback na largada, porque quando a gente olha esse investimento do ponto de vista de CAC versus LTV, o LTV da AMI é fantástico, então faz sentido você ter esse investimento na largada, porque esse cliente, na medida em que ele se torna mais recorrente dentro do app, passa a usar mais iniciativas do app, outras funcionalidades, e sobretudo agora, com a gente migrando rapidamente também para uma construção de uma plataforma financeira completa, ter esse cliente dentro de casa é muito valioso. E aí esse CAC é um CAC super baixo, que te traz, de fato, um LTV muito poderoso para frente. Então, é essa forma que a gente pensa o cashback e, de fato, estamos muito felizes com os resultados. Sobre o lock-in do seller e a questão do crédito seller, a gente não está muito preocupado com o lock-in do seller. A gente entende que o que a gente tem que se preocupar é o seller estar muito feliz em vender com a gente. Então, se ele vende em outras plataformas, acho que faz parte
do negócio. Como eu falei, o e-commerce no Brasil ele vem crescendo bastante, tem espaço para mais de uma plataforma, mas a gente quer que a plataforma preferida do Célio, aquela onde ele tem as melhores opções de venda e que ele entenda que é a plataforma que vai ajudar ele a crescer junto com ele, é a plataforma da B2W. Então, esse é o nosso foco. A gente tem ouvido bastante o Célio, como a gente falou, melhorado bastante a experiência dele aqui dentro e tem muita novidade aí para frente para manter esse Célio engajado aqui dentro, independente dele ser exclusivo ou não. O Crédito Célio ele é uma outra forma de você ajudar o Célio, principalmente, sobretudo no ano passado, durante um período de crise, ajudar o Célio a também passar por esses cenários, ter mais capacidade de investimento na operação dele, em estoque. Então, como isso, a gente tem algumas outras soluções, como a gente já comentou, o Fulfillment é uma outra solução importante, plataformas de tecnologia, precificação, Data Analytics. Então, cada vez mais o nosso foco é engajar o seller de que a plataforma da B2W é a plataforma preferencial para ele crescer aí nos próximos anos. Então, é por aí que a gente está olhando. Perfeito, obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é de Richard Cathcart, do Bradesco. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. Queria perguntar sobre duas categorias dentro do Marketplace. O primeiro seria a entrega de comida de restaurantes, que é algo que vocês lançaram ano que vem com Arthur Dourados e alguns outros players. Então, queria entender como isso está evoluindo e se talvez no futuro vocês pensam em ter talvez uma estrutura um pouco mais específica para essa categoria, para competir com o iFood, etc. e tal. E a segunda categoria seria o off-border, desculpa, o cross-border. Se vocês puderam dar um pouco de update para a gente como que isso está indo. Imagina que o ano passado foi um pouco difícil, mas seria interessante ouvir suas expectativas para o ano que vem e ao longo dos próximos anos, quanto que vocês acham que isso vai contribuir para o crescimento do marketplace. Obrigado. Obrigado, Richard, pela participação. Em relação ao seu primeiro ponto da entrega de food delivery, ele entra em dois pontos estratégicos aqui para a gente. O primeiro é a questão de aumentar a relevância no dia a dia do cliente. Então, foods, assim como o mercado, são categorias, são segmentos de altíssima frequência. Então, a gente tem entrado com força em mercado. Em food delivery, a gente fez algumas parcerias ano passado, que foi uma forma da gente dar um primeiro passo na categoria, entender como elas funcionam e daí para frente a gente poder expandir, não só em foods, mas outras coisas. Então a gente também começou a conectar farmácia, começamos a conectar lojas de conveniência, então a gente vê uma série de oportunidades em tudo que é relacionado à alta frequência. Tá? Então essa vertical de food delivery está dentro, na verdade, de um escopo maior de categorias de alta frequência e conectados com entrega rápida. Porque esse tipo de produto o cliente não quer esperar, né? Ele quer receber isso, aí não é nem em horas, às vezes é por minutos. Então, isso também está conectado diretamente ao nosso foco nas entregas de 3 horas, e para a categoria de food delivery a gente entrega em até 1 hora, ainda mais rápido, né? E para fazer frente a isso, a gente vem acelerando bastante na nossa operação da AMI Flash. O ano passado a gente fechou com mais de 20 mil entregadores conectados, presença em mais de 700 cidades do Brasil. Então, para frente, esse também seguirá sendo um foco, quer seja via orgânica ou via inorgânica também. Então, é sim um foco grande da companhia seguir avançando nessa parte de categorias de altíssima frequência com entrega mesmo dia. Sobre o segundo ponto do cross-border, o cross-border, apesar dos desafios do ano passado, ele teve um bom desempenho, cresceu aí 200%. A gente teve um foco muito grande em resolver, dentro da proposta de valor do cliente, aquilo que a gente entende que o cross-border não entrega a mesma experiência, que é a parte de prazo de entrega. Então, convencionalmente, os prazos de entrega no cross-border brasileiro eram muito dilatados, mais de 40 dias. Então, a gente lançou ao longo do ano passado o B2W Delivery, que é a versão internacional do B2W Entrega. Com isso, a gente conseguiu reduzir aí os prazos pela metade. Então, estamos entregando aí em 20 dias, que para esse segmento é, de fato, um prazo bastante rápido de entrega.
e o foco vai seguir nessa frente, diminuir as fricções. O cross-border a gente entende que ele entrega uma vantagem muito interessante, que é um sortimento ilimitado, um sortimento diferenciado, produtos diferenciados. Então, sempre que a gente traz produtos novos, a aceitação é muito boa do cliente, a gente viu isso na própria Black Friday, mas também no Singles Day, no 11 de novembro do ano passado. E para frente é também uma outra operação, foco da companhia no viés do tudo, né? Então, o nosso lema de tudo a toda hora, em qualquer lugar, o cross-border ele ajuda muito a gente em ter produtos exclusivos e um sortimento amplo. Ótimo, Raoni, obrigado pela resposta aí. Obrigado a você. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Raoni Lapagesse para as considerações finais. Agradeço a todos pela participação em nosso call de resultados e, caso tenha dúvidas adicionais, nossa equipe de Relações com Investidores está à disposição. Obrigado e uma boa tarde a todos. A teleconferência da B2W Companhia Digital está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.